Nós vamos dar continuidade, então, né, aos nossos estudos. Eu tenho a impressão que hoje parece que eu vou encerrar, que aí na próxima semana a Breno já vai começar. Então, nós estamos falando aí dos corpos sutis. Semana passada, nós encerramos sobre o perispírito, né? Já fizemos uma caminhada do corpo físico, duplo etérico, perispírito, e agora nós vamos entrar no corpo mental. Tem o corpo mental superior e o corpo mental inferior. Então, nós vamos seguindo, né, no corpo mental superior e corpo mental inferior, que é chamado corpo mental. Então, nós vamos falar do corpo mental inferior, que ele vem primeiro que o superior, né? Mas ele divide em dois. Então, o corpo mental, ele tem uma forma de ovoide, né? Ele não tem, porque o perispírito apresenta como se fosse o nosso corpo físico. O corpo etérico, ele também apresenta como se fosse um corpo físico, ele acompanha todo o formato do físico. O corpo mental, ele vem assim, ó, como um ovo, né? Então, é ovoide. A forma ovoide não possui órgãos como o perispírito ou o corpo físico, sendo que ele é a fonte sublime de todo o energismo que orienta as manifestações do mundo das formas. Então, ele é diferenciado, né? Então, o corpo mental existe e atua em dimensão diferente daquela em que se expressam os outros corpos, considerados inferiores. Ele pertence ao mundo das causas e não à esfera onde se expressa a forma. Então, por isso que ele é tido como ovoide, né? Ele não tem essa forma. Então, ele expressa o mundo da não forma, porque nós estamos acostumados a ter esse corpo com essa forma, com essa energia, com essa matéria. Ele é o repositório cognitivo, é onde trazemos os conhecimentos. Aqui nele, a gente tem um HD, né? Ele passa ali por ele também todas as nossas vivências, todas as nossas experiências, tudo que já fizemos da mônada até agora. Então, por isso que ele é um repositório cognitivo e utilizado por seu eu cósmico para se manifestar como intelecto concreto e abstrato. A gente vai ver essa diferença nos dois corpos, porque o mental superior e o mental inferior, aqui é onde está o cognitivo, é onde está os pensamentos, as ideias, para que haja essa comunicação. Então, aqui nós temos o intelecto concreto e abstrato. Nele, a vontade se transforma em ação. Então, a nossa vontade, atuando por esses dois corpos, ela intensifica a nossa ação. A gente vai conseguindo compreender mais na frente. Então, nós vamos falar desse corpo inferior, que é o concreto. Por que ele é o concreto? Porque no corpo mental superior, formam-se as ideias. As ideias, por elas serem abstratas, a leitura é feita pelo corpo mental inferior. Ele faz toda uma codificação das ideias, transforma em ideias concretas, que é levada para os outros corpos, perispírito e para o corpo etérico, para verbalizar pelo espírito, pelo soma, através dos nossos instrumentos, né? Da fonia, da fala. É o campo do raciocínio elaborado e dele brotam os poderes da mente, os fenômenos da cognição, memória, avaliação dos nossos atos, pois é a sede da consciência ativa, ela é manifestada, ali está tudo condensado, as nossas experiências, as nossas vivências, o nosso processo evolutivo. Enquanto no corpo astral, que é o perispírito, flui as sensibilidades físicas e as emoções, no veículo mental pode ser considerado fonte de intelectualidade. É importante veículo de ligação e harmonização do binômio razão-emoção. Por quê? Porque ele é um corpo que está ligado à razão, ele está ligado ao cognitivo, ao conhecimento, às ideias. É o primeiro grande banco de dados,
onde a mente física busca as informações que precisa. Seu raciocínio é seletivo. O corpo mental inferior é um corpo mais sutil do que o perispírito. É um instrumento que manifesta o pensamento do eu e, portanto, do seu espírito. Esse veículo de consciência penetra o corpo emocional, que é o perispírito, o corpo etérico, que é o duplo etérico, e o corpo físico, ou anatômico, também o corpo físico é chamado, indo além deles e formando ao seu redor uma bela atmosfera radiante no indivíduo evoluído espiritualmente, que nós chamamos de aura, essa luminosidade que é apresentada pelo corpo mental inferior e pelo meu corpo mental superior. Enquanto que em outros casos de pessoas menos elevadas, pode apresentar uma irradiação desagradável. Isso que nós já falamos quando estudamos sobre a aura, então isso para a gente aqui já dá para tirar de letra. Até porque o plano mental inferior ainda pode haver negatividade. Nós sabemos que até o corpo mental, corpo físico, corpo duplo etérico, corpo perispiritual, corpo mental inferior, ainda são os 4 corpos que estão mais atrasados. Esses corpos, ele tem uma tendência dele ir desmaterializando, desfazendo mediante o nosso progresso. Mas o corpo mental superior, o Bud e o Atma, que é o espírito, esse permanece eternamente. Então, são corpos atemporal. Eles não conseguem desvincular, eles não conseguem desagregar. São 3 substâncias, são 3 corpos que nos auxiliam na nossa caminhada. Então, enquanto em outros casos de pessoas menos elevadas, pode apresentar uma irradiação desagradável, nós sabemos disso. Até porque no plano mental inferior ainda pode haver negatividade. Nós sabemos que ainda estamos habitando um mundo em que as nossas mentes absorvem muito do negativismo. E, além do mais, nós ainda somos pessoas que temos em nós essas mazelas. Inclusive os seres maléficos mais sofisticados, os dito anjos caídos, estão presentes nas camadas inferiores do plano mental. Então, gente, são as nossas mazelas, são as nossas dificuldades. Ainda mantemos esse padrão mental de coisas negativas. O corpo mental não possui forma humana, como foi colocado, ele tem uma forma ovoide. Oi? O som tá baixo. O som, Meia? É. Tô Pra escutando mim não quase tá, nada. não. Tá normal. Tá? Tá normal, Meia. Ué, então não sei o que é, não. Aumenta o seu Tá som. bom, O pode meu continuar. também, aqui, tá tudo alto. É o seu, pode ser o seu, Meia. Olha o seu, o meu tá 100%, ó. Tá, pode ir, vai. Viu? Ó, e sua voz tá ótima aqui, seu som. Então, o corpo mental, ele apresenta como ovoide. Ai, ai, ai. O corpo mental inferior é a fonte da nossa conexão com a mente divina. E por isso é responsável por canalizar o que chamamos de intuição pura. Estão lembrados que a espiritualidade e alguns autores têm colocado que nós estamos caminhando para deixar os fenômenos espirituais, ou essa mediunidade de atuação, de receber os espíritos, ou de participar desses fenômenos, vai chegar um momento que nós vamos comunicar com as pessoas através da intuição, dessa comunicação mental. Já tem pessoas que conseguem. Às vezes você fala assim, nossa, eu estava pensando em fulano, fulano me ligou, né? Ou então, ia ligar para você agora. Então, assim, existem situações que você faz uma conexão mental. Então, nós chamamos de intuição. O conhecimento real e instantâneo, global, sem passar pelos laboratórios processos de intelecto. É o famoso sexto sentido, que os pais têm muito, né? Quando a gente tem uma ligação muito forte com alguém, a gente percebe que quando as energias têm algo para acontecer,
é uma sensibilidade que aflora e a gente faz essa comunicação com determinada pessoa, que pode ser parentes, que pode ser amigos, alguém que tem uma ligação emocional do coração. E a gente costuma falar, o meu sexto sentido está avisando isso, né? Dentro dele, podemos ver as formas pensamentos, que parecem bolhas de brilho e formas variáveis. Essas formas pensamento, nós já falamos também, tudo que nós pensamos fica plasmado, transforma em formas pensamentos e passam, então, a ser energia do nosso cotidiano, fazendo parte da nossa psicosfera mental. Elas têm cores adicionais, superpostas, e que, na realidade, emanam do nível emocional. Por quê? Porque nós somos emoção. Nós trabalhamos ainda mais pelo emocional e o instinto do que propriamente pela razão. Pensamentos habituais tornam-se forças bem formadas, muito poderosas, que depois exercem influência sobre a vida. Tanto a vida daquele que a gente emana o pensamento, quanto a nossa própria vida, pelo que nós estamos banhando através dos nossos pensamentos. Aqui, para a gente poder sentir, aqui nós temos o corpo físico ligado, aqui nós temos o perispírito, aqui no meio nós vamos lembrar que nós temos o duplo etérico, isso aqui é só para a gente ter uma noção. E aqui está o corpo mental, ele é ovoide, ele não tem mais a forma humana. O corpo mental é a matriz de onde se extrai os dados necessários, a modelagem do perispírito, que é a cópia grosseira. Então, dessa matéria do corpo mental, faz-se o perispírito, que também vem para a elaboração do corpo físico. Então, são matérias que utiliza para a formação dos corpos. Então, preside a formação do perispírito, corpo mental, indestrutível diante de qualquer agressão, ele não desconecta, ele não desagrega essas energias, até a gente entrar num processo evolutivo dos mundos ditosos, só chegando lá onde a soberania, a divindade, o amor, o respeito, tudo que nós sabemos e conhecemos do bem, do amor, descartando toda a maldade humana, aí esse corpo ele pode se perder, ele pode se desfazer, mas ainda vamos manter um bom tempo com esse corpo para o nosso processo evolutivo. Sede da memória perispiritual, né? Então ele tem uma ligação muito forte com o perispírito. O corpo mental é a matriz de onde se extrai os dados necessários, a modelagem do perispírito, que é a sua cópia grosseira. Só para essa figurinha para a gente dar um feedback, né, do tudo que nós já vimos. Aqui nós temos um corpo mental inferior, né? Ele é formado como se fosse uma fumaça, e ele fica colorido mediante o nosso emocional. Então, o corpo mental inferior se estende além do corpo astral, que é o perispírito, e é composto de substâncias ainda mais finas, mais sutis, associadas a pensamentos e processos mentais. Então, é um corpo mais sutil que o perispírito. Normalmente, sua forma é ovalada, mas pode ocorrer em raros casos uma forma triangular ou retangular, né? Isso é de acordo com a ascensão evolutiva de cada espírito. Esse corpo aparece geralmente como luz amarela, brilhante, que se irradia nas proximidades da cabeça, dos ombros e se estende dando volta em todo o corpo, né? Olha ele aqui, ó. Cada vez que vibramos um pensamento ou sentimos ou sentimento elevado, uma cor definida se acrescenta à substância desse veículo, ao seu aspecto. No ser evoluído, é de uma beleza celestial, pois se constitui de nuances brilhantes e radiosas de cores delicadas. Então, esse corpo, quando nós alcançarmos o nosso progresso intelectual, moral, emocional, psíquico, né? A gente vai transbordar toda essa luz. Aqui nós temos uma foto mostrando, primeiro corpo, que é o soma, ou corpo anatômico. Segundo corpo é o corpo duplo etérico. Terceiro corpo é o perispírito.
E o outro corpo, que é o ovoide que nós estamos falando, que é o corpo... Aqui eu estava mostrando esse corpo. Não, gente, é esse aqui, ó. Esse corpo azul, ele é o corpo que nós chamamos de corpo mental inferior. Esses 4 corpos, né? Ele é tido como eu inferior. É onde estão as nossas personalidades. Nós temos o corpo físico, corpo etérico, corpo astral ou perispírito e corpo mental inferior. Eles tendem a desmembrar, eles tendem a desagregar as energias mediante a nossa evolução. Quando ocorre a morte, morre o corpo físico e depois morre o duplo etérico. Permanece o perispírito, que é a nossa apresentação espiritual, mais esses outros corpos, mais 4 corpos. Sendo que esses primeiros 4 aqui é chamado o eu inferior. E esses 3 últimos é chamado tríade divina, ou seja, é a nossa individualidade. O espírito, no mais grau evolutivo, ele permanece com essas 3 substâncias, esses 3 filtros, para poder habitar em qualquer mundo, seja os ditosos até os infinitamente evoluídos, ou as regiões crísticas, como chamamos, né? Então, aqui nesses 3, nós temos o corpo causal, que é o corpo mental superior, o corpo búdico e o corpo átmico, que é o próprio espírito. Normalmente a forma é ovalada, está aqui, mas pode ocorrer em raros casos uma forma triangular ou retangular. Esse corpo aparece geralmente como luz amarela brilhante, que irradia nas proximidades da cabeça, dos ombros e estende dando volta ao corpo. Cada vez que vibramos um pensamento ou sentimento elevado, uma cor definida se acrescenta à substância desse veículo ao seu aspecto. No ser evoluído, é de uma beleza celestial, pois se constitui de nuances brilhantes e radiosas de cores delicadas. É o que nós queremos, aonde nós queremos chegar, né? Bom, o corpo mental vibra numa frequência mais acelerada que o corpo emocional, que é o perispírito. Está relacionado com os pensamentos, pois aqui é que ele faz a codificação dos pensamentos, os conhecimentos racionais, os cognitivos, assim como nele ficam armazenados também nosso sistema de crenças, os nossos padrões mentais, da nossa personalidade, que determina os nossos estados de consciência. Então, ele é um corpo de grande importância, né? Ele é um mini HD, porque nós temos aqui o perispírito como HD, ele também é um HD, mas a gente vai ver que no corpo mental, que é esse aqui como se fosse pétalas, é que está toda a nossa essência. É no corpo mental que inicia o processo de desarmonia, nesse aqui verde, que irá se manifestar como doença no corpo físico. As crenças, os padrões de nossa personalidade, que se encontram nele, evocam determinadas cargas emocionais no corpo emocional, que é no perispírito, e, consequentemente, cria determinados estados de consciência ainda muito limitados. Então, na gravura, por todos os corpos que nós já conhecemos, então nós temos o mental superior, formas das ideias abstratas, né? Que é esse azul aqui. Aí vem o corpo verde, que é o mental inferior, ele faz a leitura das ideias abstratas e transforma e codifica em ideias concretas. Aí ele faz essa leitura e vai escorregando pelos outros corpos até chegar no corpo anatômico ou no soma, no corpo físico. Alguma pergunta, gente? Presta atenção agora, nós estamos falando de doenças. Pessoas que gostam de discutir têm seu corpo mental em estado de perpétua inflamação. E a inflamação tende a mais ligeira provocação, a abrir-se a qualquer momento em ferida exposta. Então, cuidado, né? Às vezes a gente tem intensifica o bate-boca, discutir, gritar, impor a nossa vontade. Prestar atenção. Estado de perpétua inflamação.
estamos adoecidos ou estamos adoecendo. E essa inflamação, ela vai provocando uma abertura, transformando em uma ferida exposta. Para essas pessoas que gostam, né, disso aqui, não há esperança de qualquer tipo de progresso oculto enquanto não trouxer equilíbrio e senso comum em socorro da sua condição doentia. Estamos falando de doença, então o corpo mental é onde ele agrega as doenças e aí ele vai colocando para o corpo o perispírito, que vai para o duplo etérico. Lá nesse duplo etérico há uma condensação energética. Ele tenta segurar o máximo que ele pode. Aí, quando nós, espírito, não temos a capacidade de fazer essa modificação de pensamentos, de fazer as nossas reformas de base, que são chamadas de reforma íntima, a tendência, então, é passar para o corpo todo esse processo doentio. Viciações, presta atenção nisso aqui, viciações oriundas do desregramento sexual, né? Não somos contra a situação de ter um relacionamento sexual, mas tudo tem que ter equilíbrio. Esse desregramento, você sai com uma pessoa uma semana, na outra semana com outro, na outra semana com outro, você está lidando com energia, você não sabe com quem você está ficando. Então, cada vez que você cria essa ligação energética com alguém, que seja por um instante, por alguns dias, por alguns meses, essa energia da pessoa, porque quando há um acoplamento sexual, a energia da pessoa passa para você e você pega a sua energia e passa para ela. Há um acoplamento de aura, um acoplamento energético, um acoplamento de substâncias grosseiras, matérias. Então, quando você faz isso de uma forma indevida, desequilibrada, isso aqui já é um processo doentio. O uso de drogas e outras pode atingir a se fixar, danificando assim o corpo mental inferior. Quando em desequilíbrio, gera sérias dificuldades comportamentais, como comodismo, preguiça, busca desenfreada de prazeres mundanos, vícios, etc. E aí vem isso aqui, cuidado com o comodismo. Tem uma parte no Evangelho que Jesus fala assim, meu pai trabalha até hoje, e eu também. Então, a verdade mais dura é que o comodismo assumido se transforma em conformismo. E o conformismo é o mesmo que a morte em vida. Comodismo é o que ele faz deixar de lutar por seus sonhos e se contenta apenas com o necessário para continuar sonhando. Então, o Evangelho nos chama muito a atenção para isso aqui. Qual é o nosso objetivo? É crescer, é transformar, é mudar. Parado, sem sonhar, sem correr atrás dos nossos objetivos, sem assumir responsabilidade. Será que nós estamos fazendo o que viemos aqui fazer? Pelas propostas que estamos tendo, né? De ter oportunidade de estar na vida física? Então, fica aí o pensamento de cada um. Pensamentos repetitivos de preocupações, ressentimentos e mortificações resultam em regiões estagnadas do corpo mental. Presta atenção como que a gente vai adoecendo. Pensamentos repetitivos, preocupação, ressentimento, mortificações, resultam em regiões estagnadas do corpo mental. Então, nós vamos paralisando as nossas energias do corpo mental, formando áreas de verdadeiras feridas mentais, dificultando a circulação da energia. Pessoas dotadas de tais pensamentos ficam prisioneiras das próprias ruminações mentais, resultando em muitas doenças psicossomáticas, além de serem campos férteis para a atração de entidades astrais, culminando em processos obsessivos. Aqui iniciam os processos de doença. Oi. Deita, pô.
Então, só para a gente salientar, uma fala de Chico Xavier e Valdo Vieira. O comodismo é um abismo localizado entre os dois extremos, o desejar e o agir. O tempo e o comodismo. O tempo concedido ao espírito para uma reencarnação, por mais longo, é sempre curto, comparando com o serviço que somos chamados a realizar. Importante, assim, o aproveitamento das horas, né? As principais funções do corpo mental inferior: formar os pensamentos concretos, que ele vai fazer essa leitura, ele vai fazer essa codificação, repassar as informações dos pensamentos concretos criados para o corpo físico, através do sistema nervoso central e periféricos, agregar formas às percepções provindas dos sentidos, sediar a memória e a imaginação, ser veículo da consciência no plano mental. Ele vai fazer essa viagem, né, para que possa chegar até o corpo, e ser um acumulador de experiências e responsável por transmiti-la ao corpo mental superior. Então, ele é um corpo que ele está no meio, ele interfere dele para o corpo físico, assim como dele para o espírito. O corpo mental, presta atenção nessa parte aqui agora, gente, que é um pouquinho difícil, que ela aprofunda. O corpo mental centraliza em si todos os sentidos: a visão, audição, tato, paladar e olfato. Esses sentidos dependem da mente, que já estudamos. Quando o ser humano pensa, seu pensamento penetra no sistema nervoso, usando como ponte os corpos astral e etérico. Então, lembrado que eu falei, às vezes a gente está ali e você pensa. De acordo com o seu pensamento, você dá uma dor de cabeça, você tem uma aceleração sanguínea, você tem uma taquicardia. Então, você pode ter situações que correspondem à energia que você está formando, que é os pensamentos. O mental pessoal, isto é, o corpo mental inferior, cresce com a ginástica diária da mente. Ou seja, atenção, concentração, meditação, reforma íntima, silêncio, né? Tirando as nossas mazelas, é o autoconhecimento. Então, com esse autoconhecimento, nós, então, fazemos com que esse corpo mental inferior ele entre num processo de crescimento, de evolução, de abertura de consciência. Após a morte física, é frequente que haja um período de purgatório, que também chamamos de período umbralino ou de purificação. O que é isso, Fátima? Nós somos energia. Nós temos 7 corpos. Perdemos o corpo mais pesado, que é o corpo físico. Esse morre, vai para o túmulo. Depois a gente perde o duplo etérico, que ele perde praticamente junto com o corpo físico, eu falo nas imediações. Pode demorar 1 ano, pode demorar 5 dias, pode demorar 1 mês, não importa. Cada pessoa é que vai saber quanto tempo de energia que o duplo etéreo ainda fica acumulado até ele se desfazer, se desprender do corpo físico e do perispírito. Então, após a morte física, existe um período que nós chamamos de purgatório ou umbralinos. Os católicos falariam que seria o inferno. A gente fala um período umbralino. O que é esse período aqui? É um local onde nós vamos estar depurando dessas energias mais pesadas para que possamos alçar os voos para os mundos dos quais nós estamos conectados. Porque aqui agora, nesse momento, nas nossas vivências, nós já temos noção de qual mundo que nós vamos habitar após o nosso desencarne. Porque nós estamos conectados com essas energias. E como nós sabemos, através da física quântica, que somos energia e que nós sintonizamos com o mesmo teor energético que está ao nosso redor, então nós também já temos noção de qual energia
que nós participaremos perante as esferas espirituais, né? Que são as colônias. Depois desse período que passa ali de purificação, transcorrido no mundo astral inferior, porque ele é uma energia inferior, é energia de maldade que nós possuímos, em que são eliminadas emoções ruins e que podem ser mais ou menos breve, dependendo da condição espiritual da pessoa, o ser humano passa para o astral superior, ou ele vai galgar um novo degrau. Lá transcorre mais um tempo. E depois de uma nova morte, agora no plano astral, o corpo mental se separa do astral e se dirige para o plano mental. Fátima, que loucura é essa? Tem uma morte depois? Sim. Nós temos a segunda morte, que nós conhecemos, que faz parte do plano astral, quando estamos no mundo espiritual. Como é que acontece essa segunda morte? Então, nós temos aqui, ovoide, a segunda morte. Aqui nós temos o corpo físico, e quando nós estamos vivos, somos conhecidos e ligados pelo corpo prata, mas ele morreu. Aqui nós temos o duplo etérico, que é um outro corpo, como eu falei com você, que ele faz esse filtro entre o corpo físico e o corpo perispiritual, ele também tende a desfazer. Então, nós vamos perder esses dois corpos com a morte. Para o mundo espiritual, vai-se o perispírito, que tem a mesma forma física que o nosso corpo físico, vai-se o corpo mental inferior, que é esse aqui, né? E o corpo búdico e espiritual, porque aqui nós temos o corpo mental inferior e superior. Os dois. Esses dois morrem de imediato. E lá pode acontecer a morte perispiritual ou também do corpo mental superior. Tá, mas como é que isso funciona? Então, vamos lá. A expressão segunda morte, examinada por André Luiz em seu livro Libertação, psicografado por Francisco Cândido Xavier, está aí a fonte para a gente poder estudar. Conforme o que André Luiz expôs na referida obra, a expressão segunda morte é aplicada no plano espiritual aos casos em que a perda do veículo perispiritual, ou seja, o perispírito, ou corpo espiritual, que também é chamada a mesma coisa, perispírito, a que se refere Paulo de Tarso em uma das suas epístolas, o qual, embora estruturado em um tipo de matéria mais rarefeita, seria também transformável e perecível como os corpos físicos. Vão entender isso? Aqui na Terra nós temos o corpo físico, ele é pesado, é matéria pesada, ele envelhece, né? Então esse corpo ele vai embora com a morte. Aí nós temos o outro corpo que é o duplo etérico. Ele também vai morrer aos poucos, ele vai desligar da matéria pesada. Vai-se para lá o corpo perispiritual, o corpo mental inferior, superior, o búdico e o átma. Esses corpos vão embora. Chegando lá no plano espiritual, de acordo à situação de cada um de nós, pode ocorrer a segunda morte. Mas como que é isso, Fátima, essa segunda morte? Vou terminar de ler para voltar para explicar. Do mesmo modo que há companheiros que se desfazem do veículo perispiritual rumo às esferas sublimes. Alguém está lembrado aqui ou assistiu o filme Nosso Lar? Vão recordar aí. Estão lembrados? No filme, no livro coloca assim, André falando, eu dormi e depois eu me deparei em um lugar diferente e quando eu encostei o barco, eu me deparei com a minha mãe e eu deitei a minha cabeça em seu colo e fiquei muito emocionado. Fala. No filme, recorda aí?
Ele é um lago, ele pega o barco, quando ele ancora, ele encontra com a mãe. E a gente percebe uma nebulosidade para mostrar para a gente que são regiões mais sublimes, mais avançadas. Então, como que André Luiz chegou até lá? Ele deixou o corpo perispiritual, que é o perispírito, e ele fez uma viagem através do corpo mental superior. Ele transportou até onde a mãe dele estava, que foi um processo, né, de merecimento que ele teve para ir a encontro com a mãe, depois que a mãe o visitou na colônia, que ele conversou muito com a mãe, entendeu muito do processo espiritual, ele teve essa possibilidade de ir até lá. Estou mostrando o filme para a gente entender o que é a segunda morte. Aqui, na verdade, foi um transporte que ele fez. Mas, vamos lá. Os ignorantes e os maus, os transviados e os criminosos também perdem um dia a forma perispiritual. E em que transforma essas energias perispiritual? Em ovoides. Já ouviram falar? Pela sua maldade, pela sua capacidade de fazer o mal ao outro, essa pessoa extremamente adoecida, ela fica impregnada de energias pesadas, de matéria extremamente lamacenta, que ela não consegue mais ter o corpo perispiritual que tem o formato do nosso corpo físico. Então, ela transforma em ovoide. Ela perde o seu corpo perispiritual, o formato dessa energia, desse corpo. É uma segunda morte. Estou falando primeiro, apresentando para o mal. Tá, e aí? Pela densidade da mente, saturada de impulsos inferiores, não consegue elevar-se e gravitam em derredor das paixões absorventes que por muitos anos eles geraram em centro de interesses fundamentais. Grande número nessas circunstâncias, mormente os participantes de condenáveis delitos imantam-se aos que lhe associaram os crimes. Está lá em Libertação, no capítulo 6º, na página 84 a 86. Na hora que terminar, vocês podem ler. Ernesto Bozano refere-se ligeiramente ao assunto no livro A Crise da Morte. Segundo ele, há relatos espirituais que informam que existe uma espécie de segunda morte nas esferas espirituais, precisamente como se morre no mundo dos vivos, ou seja, quando um espírito chegou à maturidade espiritual, já estamos falando do lado bom, um espírito evoluído, que conseguiu manter e elevar o seu padrão vibratório, chega um momento da sua maturidade espiritual, adormece e desaparece do seu meio, sem que os outros saibam o que foi feito dele. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que é o entendimento espiritual. Então, nós temos aí essa capacidade de... É o efeito cebola, gente, de retirar as nossas blusas de frio, né? Que esconde a nossa essência. É como um ser humano que coloca várias roupas de frio e, à medida que ele vai caminhando e vai chegando em um lugar que tem sol, está mais aquecido, ele vai tirando. E quando ele vai na praia, ele está praticamente seminu, né? Então, eu estou colocando isso aqui como um exemplo bem vulgar, para a gente entender. A essência divina é essa, é deixar de conduzir essa carga pesada, chamada de matéria pesada, essa energia pesada, e à medida que a gente adentra a energias, a mundos mais sutis, de energias mais leves, do amor, da paz, da tranquilidade, energias que coadunam com os nossos pensamentos, com a nossa forma de viver, então nós também passamos pelo processo da segunda morte. Ou para o bem, ou para o mal.
Isso é muito relativo. Quem somos aqui hoje já nos dá uma apresentação em que mundo iremos habitar. Com certeza nós não vamos para o nosso lar, que lá é muito bom, né? Tem maldade lá ainda, mas para nós lá é o céu. Provavelmente não estaremos lá, pelo menos eu sei que eu não estarei lá. Eu vou para mundos mais inferiores, né? Porque eu ainda sou uma pessoa que estou tentando aprender. Então, isso é chamada segunda morte. Alguma pergunta, alguma colocação, alguma. Esse povo está muito silencioso, meu gosto. Tranquilo, Fatinha. É por esses fatores, portanto, que é possível entender os 3 casos possíveis de uma segunda morte ou uma morte perispiritual. Uma pode ocorrer no processo reencarnatório, outra pela elevação espiritual e ainda uma terceira no caso dos ovoides. Corpo mental superior abstrato. Memória criativa pode ser percebida pela evidência. Esse corpo é o segundo grande banco de dados que dispõe o ser, o espírito. Ele elabora a estrutura, princípios e ideias abstratas, buscando síntese ou conclusões que, por sua vez, são geradoras de novas ideias e assim por diante, infinitamente. Então, esse corpo mental é que traz o nosso progresso. Quando ligado às coisas superiores, ocupa-se de estudos, pesquisas, visando o aprimoramento do ser. Então, pessoas muito intelectualizadas, que vêm com a missão de fazer descoberta de novos remédios para as doenças, essa pessoa tem esse corpo já um pouco desenvolvido no sentido de fazer esse transporte na hora que dorme, faz as visitações para os enormes laboratórios perispirituais na descoberta de novos remédios. Quando apegado às vivências inferiores em conexão com seus atributos de poder, mando e domínio do meio, cria sérias dificuldades à personalidade encarnada, costuma fragmentar-se em subníveis, liderando linhas de perturbação com os demais que se ausentam, ignorando a realidade da personalidade encarnada. Então, se nós não soubermos trabalhar esse corpo, ele também vai se anulando, né? Ele vai se condensando em energia pesada. Tem forma de uma rosácea em 9 pétalas, quando harmônico e saudável. Ele tem um tom cromático de chamas amareladas ou laranja, com várias outras nuances de cores, e cada pétala tem um significado por estar ligada ou retratar as vibrações de cada um dos seus 7 níveis. São os níveis de consciência. Então, nós temos aqui, ó, como é que ele é, ó, formato desse corpo espiritual, chamado corpo mental superior, ele é assim. Ele não tem forma humana, ele tem uma forma diferenciada. O corpo mental é a forma pela qual se expressa o espírito imortal, o eu profundo ou psiquismo puro, em dimensão superior àquela que se manifesta o psicossoma, que é o perispírito. É o corpo ou veículo superior de que se reveste a individualidade eterna e onde se processa o raciocínio puro, elaborado e de onde procede igualmente a formação dos outros corpos inferiores, através dos quais se manifesta o espírito no mundo das formas. Então, esse corpo aqui é através da energia desse corpo, da substância desse corpo que forma todos os outros, tá? O corpo mental superior, também chamado de corpo causal ou de mental abstrato, representa a memória criativa e pode ser percebido pela evidência. Esse corpo é o segundo banco de dados que dispõe o ser, por ser um equipo, né, de raciocínio criativo, é um modelo, é nele que acontece a elaboração do processo responsável pelo avanço científico e tecnológico, além de todo o nosso embasamento filosófico. Uma pessoa extremamente intelectual, mas com amor, com vontade de ajudar, né? É no amor. Não é o intelectual, o gênio do mal, não. É o corpo que faz avaliações, formula teorias, relaciona símbolos e leis. E também é também conhecido como corpo causal. Elabora princípios e ideias abstratas, realiza análise, síntese e conclusões. É a sede das virtudes e também a sede dos graves defeitos que ainda possuímos.
O mental superior, veículo por meio qual o espírito elabora e estrutura as ideias, lidando com arquétipos universais, né? Com os modelos. Além das funções citadas, esse corpo chamado mente superior é a sede da memória do espírito imortal ao longo de suas várias existências. Ele é o nosso HD. O aprendizado, os hábitos, o automatismo, fica tudo armazenado nesse corpo. Grande HD do espírito. A força da mente é poderosa e pode fazer o bem ou o mal, consoante a intenção com que é provocada. Alguém já disse que todo pensamento bom é uma oração e todo pensamento mau é um feitiço. Por outro lado, quem vibra em amor constrói ao redor de si um campo magnético protetor contra a ação das mentes negativas. O corpo búdico, quase nada se pode dizer sobre estrutura vibratória, ou campo, ou corpo, ou dimensão, que fica mais próximo do espírito. O espírito está aqui, gente. Aqui está o corpo búdico. Então, nós não temos muito conhecimento, não existe muita literatura sobre esse corpo. É possível dizer que o Bud é o perispírito na acepção etimológica do termo, constitui a primeira estrutura vibratória que, envolvendo o espírito, manifesta-se de modo ativo. Sendo esse corpo atemporal, ou seja, ele é eterno, como também o corpo mental superior, usando a técnica de atingir essa dimensão superior das criaturas para de lá vasculhar o seu passado. Então, ele guarda as reminiscências de tudo, né? O sexto corpo é o corpo de intuição. A intuição tem que ser exercitada, condicionada, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui nós temos a intuição pura. Futuramente, a nossa mediunidade não vamos precisar mais ficar sentados ao redor de uma mesa, concentrados para a comunicação. Nós podemos estar em qualquer local e estaremos comunicando com qualquer um dos nossos irmãos pela sintonia através da intuição pura. A mediunidade começou com a intuição e ela vai terminar num processo mais evoluído de intuição. Falaremos e comunicaremos com os nossos irmãos, com os nossos amigos espirituais, através da mente. Pouco se sabe sobre a forma e estrutura vibratória desse corpo que está mais próximo do espírito, tão distante dos nossos padrões e dos nossos meios de expressão, que não há como descrevê-lo. Simplesmente falamos que é um corpo atemporal. Ele tem como atributo principal o grande núcleo de potenciação da consciência, a nossa abertura da consciência, da nossa consciência. Lá as experiências, acontecimentos ligados ao ser estão armazenados, e é de lá que partem as ordens do reciclar permanente das experiências mal resolvidas. Então, tudo que nós temos mal resolvidos dentro de nós, é de lá que partem a ordem, é de lá que vem o comando, é de lá que vem a necessidade de fazer as nossas mudanças. É neles que se gravam as ações do espírito e dele partem as notas de harmonia ou então de desarmonias ali impressas. Ou seja, as experiências mal resolvidas são remetidas de volta à personalidade encarnada para novas e melhores significações. O espírito só deixa de reencarnar no momento em que esse corpo espiritual estiver completamente domado, com todas as suas aberturas de experiências, de portas e janelas para a luz, onde o bem atravessa e flui com uma naturalidade muito grande. Aí sim estaremos aptos a participar de outros mundos sem o processo dessa dor da reencarnação, onde nos sentimos praticamente aprisionados. O corpo átimo, que é o espírito, estão acabando. Qualquer tentativa de descrever o que designamos por espírito será deficiente, porque para isso a ineficácia das palavras tem sido comprovada ao longo do milênio e sucessivas civilizações. Nós não sabemos ainda explicar, nós não temos vocábulos, perdão,
que explica o que é o espírito. Sabemos que a centelha divina, essas são as palavras que conceitua o espírito. Clássicos, contudo, e milenares, os conceitos da filosofia védica continuam as mais esclarecedoras por suas transparências. O absoluto, o universal, manifesta-se em cada um dos seus seres individualizados, por menores que sejam, mas exatamente por ser absoluto, e assim escapar a todo entendimento humano, transcende a tudo que tem existência. A esse onipresente absoluto, manifestado e manifestando cada indivíduo, dá-se o nome de Atma, ou espírito. O corpo átimo, ou espírito puro, esse eu cósmico, constitui a essência divina de cada ser criado. Somos filhos de Deus, somos criaturas divinas, somos centelhas divinas do Pai. Observados pela visão psíquica ou pela evidência, o Bhuti e o Atman formam um maravilhoso e indescritível conjunto de cristal e luz, girando e flutuando no espaço, né? A gente vê as criancinhas falando assim, fulano morreu, virou estrelinha, está lá no céu, né? São linguagens que, de uma certa forma, colocam isso aqui, porque são dois corpos que se unem, são duas forças que estão unidas, que é o Atman e o Budi, porque esses três corpos aqui é a nossa divindade, corpo mental superior, corpo Budi e o Atman, tá? É o nosso espírito. E atenção, finalizando o meu trabalho até aqui, Breno daqui para frente vai pegar, por tudo que foi falado, vou fazer um resumão para que a gente possa entender em que mundo estamos, em que consciência estamos lidando e quais são as matérias densas que estamos vibrando. Milhões de pessoas são vampirizadas bioenergeticamente e muitos convivem com manifestações de ciúmes, raiva e ódio. Ou, por outro lado, expressam atitudes sombrias, ligadas à tristeza, à desesperança, pela influência energética que existe entre pessoas vivas e entre pessoas vivas e até entre vivos e pessoas já falecidas. Nós somos pessoas, espíritos em vivências terrenas. Então, nós estamos em constante comunicação com o mundo espiritual e com o mundo físico. Então, por isso que nós estamos constantemente envolvidos por essas energias. Fujam de ambientes negativos e estressantes. É um aviso. Saiba que os ambientes estão infestados de bioenergias, quer seja das pessoas vivas ou das ressonâncias vibratórias, com corpos astrais de pessoas que não mais estão integradas a um corpo físico, com os mortos, vamos assim falar, né? Com os que estão no mundo espiritual. Essas ondas vibratórias sutis nos afetam muito. E assim temos-nos convertido em uma verdadeira antena de transmissão e recepção dos elementos da ira, da irritação, gerando reações em cadeia desses perniciosos elementos, poluindo os ambientes e prejudicando a boa convivência. Já perceberam que às vezes você levanta o dia, tá ótimo e tal, aí você dá bom dia, tá ali com o pessoal da casa, de repente muda os seus pensamentos, muda, vem uma irritabilidade, vem um nervosismo, uma intolerância, são essas bioenergias que nós nos envolvemos. Nossas irritações ou alegrias põem-se em sintonia ou criamos uma ressonância com a grande corrente dos elementos da mesma espécie, e acabam gerando grandes sinergias negativas e até desagradáveis, e até agradáveis, porque é o lado, a dualidade. Nos bons ambientes, com pessoas afins, onde ocorrem ressonâncias positivas e enriquecedoras. Esse processo de difusão energética é chamado de efeito cascata, onde a maneira de interpretar e conceituar uma determinada situação, a frequência do corpo mental interage energeticamente, criando uma difusão no corpo emocional e determina acho que aqui eu errei, viu, gente, na hora que eu fui copiar. E reagimos emocionalmente, interage energeticamente, cria disfunções do corpo etérico e gera doenças no corpo físico. É o processo de adoecimento.
A nossa personalidade determina a configuração do corpo emocional, que é o corpo perispiritual, e no corpo mental, e é neles onde atuam predominantemente as terapias quânticas em geral, como, presta atenção nisso, terapia floral, cromoterapia, cristaloterapia, terapia de regressão de memória à vida intrauterina, à infância, a vidas passadas, terapia espiritual, técnicas de imposição de mãos em geral, entre outras. Essas técnicas, nós temos ela como a medicina alternativa ou medicina integrativas. O que essas teorias ou essas técnicas têm feito com o corpo físico e com os corpos sutis? Elas vêm trazendo um alívio, um lenitivo, porque o corpo mental superior e inferior é que trabalham toda essa energia para que possa, então, fazer a limpeza e passando pelos filtros, chegando até o corpo físico. Então, é só através do corpo mental que vai chegar ao corpo emocional essas vibrações, essas técnicas, né? Aqui fala a técnica da imposição das mãos, que são os passos, que ajuda. O objetivo dessas terapias vibracionais é ajudar na recuperação da harmonia energética desses níveis que são os corpos perispirituais, para que nós possamos superar e transformar crenças que nos limitam e proporcionam desconfortos. É acabar com as nossas doenças. Algumas vezes, o retorno da harmonia de algum aspecto dos corpos emocionais e mental também podem refletir, por efeito cascata, na eliminação de alguma doença do corpo físico. Isso foi tão falado em todo esse estudo. São 2 anos que nós estamos encerrando a parte dos corpos sutis. O processo de adoecimento. A causa das doenças, tanto os mentais quanto as físicas, estão no espírito doente que ainda somos. A doença é um processo de bloqueio espiritual, psicoemocional, nas energias que compõem o ser humano e desarmonizam a mente. Isso está lá na Saúde Espiritual de Alírio Filho. Conhecimento médico espírita, tanto entre os homens como entre os espíritos, ainda longe da perfeição espiritual. O êxito do trabalho reclama experiência, horário, segurança e responsabilidade do servidor dos compromissos assumidos. Essa aqui é uma fala de André Luiz. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Trabalho físico, trabalho espiritual. Nós não viemos para ficar parados. Nós não estamos aqui no spa. Nós temos a obrigação de estar em constante movimento para melhorar como pessoa física, para melhorar como pessoa espiritual. Medicina espiritual defende que as doenças são ferramentas para drenar as impurezas do corpo. Boa noite, que Jesus continue a nos amparar. Encerro por alguns tempos aqui a minha participação na coordenação desses estudos. Nesse momento, só está eu e o Breno, né? Porque, infelizmente, perdemos a Zaira nos estudos aí. E que Deus nos ampare, porque agora nós vamos entrar na parte prática. Eu vou falar na parte prática, porque nós vamos conhecer as doenças. Breno, semana que vem, ele vai apresentar uma aula de medicina e espiritismo, que ele apresentou na faculdade. Nós já sabemos que essas matérias já estão sendo ministradas nas faculdades. Então, essa medicina alternativa ou medicina integral, né, como eles falam, que nós já conhecemos uma grande parte, que nós participamos, ativamos, ela vai dando continuidade, porque entupir de remédio, já sabemos que não resolve os nossos problemas, estamos cuidando da consequência das doenças, e a espiritualidade vem nos chamando a atenção para que agora precisamos ter ou entender quais são as causas da doença. E eu, aproveitando da oportunidade que eu estou tendo, está fazendo a faculdade de psicanálise, já conversei com o Breno, logo que ele apresentar,
eu irei, então, apresentar as doenças que estão relacionadas com a mente, as loucuras, todas as doenças mentais, todas as doenças, a histeria e tantas outras que o homem consegue, então, hoje já entender por tantos livros, por tantas informações, e até mesmo por essa grande revelação da doutrina espírita, que vem nos amparando a compreensão da vida em uma essência maior, onde estamos abrindo os nossos corações e abrindo as nossas mentes para compreender que as doenças são projeções, são criações de nós mesmos, pois somos co-criadores da nossa vida, da nossa essência, da nossa divindade. Então, precisamos, com isso, aproveitar essa reencarnação o mais rápido possível, aprender e colocar em prática o que estamos aprendendo. Até por uma questão de inteligência, sabendo que tudo que joga para cima volta e volta na nossa cabeça, que possamos ser mais inteligentes e não jogar nada para cima. Né? Amparar a nós mesmos dentro de uma ressonância, de uma sintonia, sempre de coisas boas. Difícil, Fátima? Sim, muitas vezes difícil. Mas o Evangelho de Jesus, o exemplo dele, o amparo que temos a casa, mensageiro da luz, nos proporciona caminhar mais seguros, com passos mais firmes. E condensado nesse amor, nós temos certeza que estamos sendo amparados sempre. Então, agradeço a vocês por esse tempo todo, praticamente um ano, né? Em março, que eu comecei, em março estou encerrando. Breno deve pegar aí por algumas semanas, e depois é o tempo que eu vou ter de fôlego para preparar os novos slides para que a gente retoma a questão das doenças, tá? Muito obrigada a todos, muita paz, que Jesus nos envolva com a sua luz, amparando os nossos pensamentos, deixando os nossos lares mais tranquilos, calmos, nos enchendo de esperança, que a sua luz acenda em nós, acenda na nossa escuridão, para que possamos enxergar de verdade quem somos. Que Deus nos abençoe e abençoe a todas as criaturas que habitam esse planetinha azul, o nosso planeta Água. Gratidão. Muito obrigada.